Quero cumprimentar todos com a gloriosa e santa paz do nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Vamos estar lendo Isaías 26, no verso 12 em diante, para que a gente venha meditar nesta manhã tão maravilhosa. Senhor, Tu nos dará paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por Ti só nos lembraremos do Teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste glorioso, mas longe os lançaste para todos os fins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto. Mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, a Leviatã, a serpente veloz, a Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Deixa eu ver aqui o texto. Na verdade, é uma continuação da ruína dos inimigos e o cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Vemos aqui então essa passagem, essa passagem maravilhosa do profeta Isaías, relatando aqui essas obras, essas palavras proféticas, né, para Israel, para o povo, né, e eles dizendo que foi muito difícil mesmo passar por aquela situação, mas o Senhor faz justiça, né? O Senhor, Ele não é injusto para conosco, né? Vemos o castigo das pessoas ímpias, daqueles que não se importam com as coisas do Senhor. Mas o Senhor dará paz para os que temem a Ele, né? Porque o Senhor é que faz todas as coisas a nosso respeito, confirma a obra das nossas mãos, se tão somente nós estivermos na sua presença. É claro, o Senhor batalha por nós para que a gente venha ganhar a peleja. Graças a Deus, né? E essa manhã tão preciosa, maravilhosa, né? Esse sol lindíssimo convidando nós para mais um dia de vitória.
um dia de paz, né? A gente vê aqui que é guerras. A gente lê o texto, a gente vê que é combate, uma guerra terrível espiritual, que os irmãos sempre passaram, sempre, desde a fundação do mundo, essa guerra espiritual, que a gente não está combatendo contra a carne nem contra o sangue, desde lá do jardim, onde que Deus plantou aquele jardim bonito, colocou o homem lá para lavrar, para cuidar, né, para zelar. E a gente viu que ele não estava combatendo contra os animais, né, nem contra a natureza, mas ali nem contra Eva. A gente viu que a guerra foi espiritual, né? Estava combatendo contra forças inimigas. Na verdade, eles não combateram, eles caíram. Não sabiam pelejar ainda, não sabia guerrear ainda, né? E a gente agora estamos vendo que o Senhor tem guiado o seu povo. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Quantos de nós fomos dominados por outro senhor, não é verdade? Quem já passou por isso sabe, ser dominado por outros senhores. É difícil você ficar debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo da servidão, sendo dominado por aquele senhor terrível, impiedoso, aquele senhor que não tem nada de bom para oferecer para nós. Fomos castigados, fomos injuriados, mas graças a Deus o Senhor nos libertou, né? Para que a gente venha lembrar do seu santo nome. E vemos aqui, glória a Deus, que aqui está falando sobre a ressurreição. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Vemos aí que tem várias nações que foram destruídas, né? Cidades submergidas. Vemos que a grande Babilônia hoje já não existe, né? A grande, famosa, bonita Nínive já não existe mais. E a Filistia, ela é bem pequenininha, insignificante no mapa, né? Onde os filisteus eram potentes, maiores. Então, Deus, ele abate as pessoas soberbas, arrogantes, abate as nações perversas. E o Senhor até submergiu, né? Vemos que Deus poupou tanto aquela cidade de Nínive, enviou o profeta Jonas para que eles viessem se converter. Eles se converteram, mas depois caíram tudo de novo. E ela foi submergida totalmente, ela está no fundo do mar, a grande e poderosa cidade. Vemos então que o Senhor apaga a memória, né, dessas pessoas, memórias que eu quero dizer fisicamente, né? Quem que vai ficar se importando com Babilônia? Quem que vai se portar agora com Nínive, né? Então o Senhor, ele dá livramento para os justos, não é? Às vezes a pessoa pensa que é injusto que aconteceu lá no Mar Vermelho, que aquele monte de soldados foram submergidos, morreram afogados, mas era para dar livramento para o povo de Deus. Não é injustiça, não. O Senhor, para dar livramento para os seus servos, ele faz o que é melhor.
Às vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa lá morreu. Ah, ele fez muito mal para mim, mas ele faleceu, né? Às vezes você não entende. Deus dá livramento para o seu povo. No decorrer dos anos, eu já vi Deus fazer justiça, levando pessoas para a sepultura, para dar livramento para seus servos. Porque às vezes as pessoas brincam com coisa muito séria e Deus acaba tirando. Acontece isso sim. Ai, Deus é amor. Não sei por que as pessoas batem em cima disso. Deus é amor. Deus é amor mesmo. E como é? Ele é a fonte do amor. Ele é tudo de bom. Só que ele não se deixa escarnecer. Que tudo que o homem semear, isso também se fará. Não é porque Jesus é amor, que Jesus cura, liberta e transforma e leva para morar no céu, que ele também não vai cuidar da casa dele, né? Da ira, da sua lavoura, né? Como disse a palavra ontem, ele cuida das suas plantações, né? Somos plantações do Senhor. Ele é a videira, o Pai é o lavrador. Toda vara ligada nele que não dá fruto, fica ocupando inutilmente o lugar. É tirado fora, sabia disso? Dá para entender? Dá para entender? Não está falando de árvore, está falando da gente. Se nós estiver ocupando a terra inutilmente, Deus tira a pessoa. Ai, capaz. Deus é amor. Aí Deus é amor e a pessoa faz o que quer, apronta, serve a Deus quando quer, vai na igreja quando acha que tem que ir, né? Tudo do jeito da pessoa. E acha que Deus tem que aceitar o jeito da pessoa, né? Eu vou para a igreja porque meu filho está doente. Jesus tem que curar. Jesus tem que curar, entendeu? Já coloca aqui, já é determinado, já vai determinar. Jesus tem que fazer a obra, você está entendendo? Aí vai lá, faz campanha, chora, esperneia, promete um monte de coisa para Deus, né? E Deus misericordioso, compassivo, sempre cura, liberta, transforma. Aí depois a pessoa começa a deixar a desejar. Vamos adorar o Senhor. Não, hoje não posso, estou cansada. Não, hoje eu tenho que sair, hoje eu tenho que viajar, hoje eu tenho que... Você está entendendo? Nunca a pessoa está à disposição do Senhor, nem para ir na igreja só para ficar sentadinho lá escutando a palavra. Nem para isso, nem para isso. Não quer deslocar de casa, quer ficar no sofá, você está entendendo? Então, e não tem fruto nenhum, né? Como disse a palavra ontem, não tem fruto nenhum, a pessoa não tem fruto. Mas que fruto, né? Qual é esses frutos que a pessoa fica pensando que tem que ter? A pessoa, ela tem que ter o fruto do Espírito. Ela tem que produzir fruto. Às vezes as pessoas pensam que fruto é ganhar almas. Não é todo mundo que ganha almas, não. Não é todas as pessoas que têm esse dom de ganhar almas. Tem pessoa que arrasta vidas para a igreja, tem outras que nunca ganhou uma alma. Só que ela tem fruto, ela tem a longanimidade, ela tem a benignidade, ela tem a temperança, domínio próprio, fé, mansidão. Você está entendendo? Isso aí são os frutos do Espírito Santo, né? E os frutos da carne é manifesto, é a lascívia, prostituição, homicídio, invejas, coisas semelhantes a estas. Então, a gente vê que aí depois as consequências sempre vêm. Todas as coisas que a gente semeia, a gente recebe alguma coisa em troca.
É a lei do retorno, né? Aí a pessoa fica aí, ó. Aí depois sabe o que acontece? Acontece igual aquele homem que Jesus curou ele lá no tanque de Betesda, que ele estava 38 anos lá no tanque de Betesda esperando milagre, e Jesus veio, curou ele. Aí Jesus encontrou ele na igreja depois, e Jesus falou assim para ele, ó, não peca mais, tá? Para não suceder coisa pior na sua vida. O próprio Jesus falou isso. Entendeu? Então, aí a pessoa é ingrata para com Deus, recebe milagre, recebe o dom da vida, recebe bênçãos materiais, né? Deus cumpre o desejo do coração da pessoa. Aí depois, sabe o que a pessoa faz? Fica pisando em cima, né? Como ontem eu acho que foi falado sobre isso. E aí, ó, não volta na igreja nem para louvar, nem para agradecer, né? E é como se Deus fosse um centro de saúde, um postinho que a pessoa precisa, vai lá, depois que está tudo bem, volta para casa e acabou. Vira as costas para o Senhor, mal agradecido, né? Aí depois acontece o quê? Aí Jesus fala assim, eu vou dar um jeito nessa vara. Essa vara, ou ela vai produzir, ou eu vou cortar ela. Não, eu vou deixar ela mais um ano, como está escrito em Lucas, né? Como onde a gente leu lá. Eu vou deixar ela mais um ano, eu vou estercar, eu vou regar, vou adubar. Olha só, vai adubar. Eu vou adubar e vou deixar mais um ano. Se frutificar, vai ficar. Se não, eu vou cortar. Está entendendo? Eu vou cortar isso. Ai, meu Deus. Aí, então, é isso aí, né? E ele vem mesmo, ele vem passando, né? Igual o lavrador que fica passando ali para ver como que tá as suas plantações, né? Se tem praga, se tá dando florzinhas, se tá, né? Já tem uma frutinha ali, não é? É assim, o pai é o lavrador, o próprio pai, o próprio Deus é o lavrador. Aí ele passa, né? E não dá, não vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar, porque está ocupando a terra inutilmente. Gente, já pensou a gente ser essa planta inútil? Gente do céu, nós não estamos sendo útil para nada, nem para passar um pano na cadeira da igreja. A gente está sendo inútil. O que nós estamos fazendo? A gente não tem uma palavra para dar para ninguém. Quantas oportunidades o pastor oferece, você não aceita, você não consegue cantar nenhum hino. Você não tem fruto para nada. Que isso? Não consegue visitar uma pessoa. Não consegue, só vai visitar crente. Crente não precisa de visita, irmãos. Quem precisa de visita são os doentes, né, os acamados. Quem precisa de visita, uma oração, é os incrédulos, as pessoas que precisam conhecer Jesus. Mas quem é salvo, precisa de visita, a pessoa está indo na igreja, a pessoa está firme com Deus. Tudo bem, você vai lá, toma um café, faz uma oração, nada a ver, né? É muito bom ter essa confraternização. Mas tem pessoas que não vão na igreja porque ficam esperando o culto na sua casa. O culto é na igreja, filho, já tem igreja para isso, né? Então, a gente não pode ficar mimando assim dessa forma. A pessoa fica acomodada. A pessoa, ela tem força para ir em tudo quanto é lugar. Ela vai no mercado, ela vai na farmácia, ela vai no rancho, ela viaja para ir no aniversário, ela vai no casamento, ela vai assistir filme no cinema, ela vai na casa do amigo, ela fica a tarde inteira conversando com a amiga lá não sei aonde, tomando sorvete e tal. Mas, quando se trata das coisas de Deus,
Não, o irmão não veio na minha casa. Ai, a pessoa nunca veio fazer uma visita aqui na minha casa. Então, mas por que você não se arruma e você vai na casa do Senhor? Se expõe, vai lá e fala, pastor, tem como o senhor ir na minha casa? Eu gostaria tanto que vocês fossem lá orar. Beleza, não, mas a pessoa, para não dar fruto, ela joga a culpa totalmente na liderança, né? Quando você precisar de uma visita, por que você não pega o celular e fala, pastor, o fulano de tal aqui, na minha casa, doente, e a gente não está podendo ir na casa do Senhor Jesus? Nem estou saindo para fazer nada, nem para trabalhar. E a situação está assim, 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 o senhor pode vir aqui? Amém, porque, né? Não, mas prefere ficar dando lugar para o inimigo, para o adversário, né? Então, olha lá. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramar a sua oração secreta. Pronto. Olha aí a palavra do Senhor confirmando, né? Então o Senhor corrige para que a gente possa dar fruto, né? Então o Senhor está nos corrigindo sempre, graças a Deus por isso. O duro é quando Ele parar de corrigir a gente, aí nós estávamos perdidos, né? Ó Senhor, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de seus mortos. Com certeza, esse versículo está dizendo da ressurreição, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, vai chegar a hora em que todos aqueles que estão no sepulcro hão de ouvir a voz do Filho de Deus. Todos que estão no sepulcro. Se você abrir o sepulcro, você vai ver que lá já tem só pó, né? Tem ossos, mas com o decorrer do tempo fica tudo pó, né? E esse pó vai ouvir a voz de Deus e vai ressuscitar. Não me pergunte de que forma, mas eu sei que Ele tem poder de fazer isso. Ele falou que os mortos ouvirão a sua voz, então ouvirão. Sim, Ele falou, né? Ele pode fazer isso, pode trazer de volta a vida. E Ele está dizendo que os mortos viverão. Uns sairão para a vida eterna, outros para a morte eterna, mas hão de se levantar, né? Mas que assim a gente possa estar na presença dEle. E essa semana, a semana da Santa Ceia do Senhor, que antecede, claro, nós estaremos alimentando dEle, comendo a carne e bebendo o sangue do Filho de Deus, porque Ele falou assim, Ele disse que se nós não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não teremos vida, e Ele não vai ressuscitar nós para a vida eterna. Seremos, quer dizer, no caso, vai ressuscitar, mas para a morte eterna. Na segunda morte, vai ficar lá. Depois que os santos ressuscitarem, os que não serviram a Cristo, ficará lá. Vai ficar lá esperando há 1000 anos ainda. Aí depois vai ser ressuscitado. Passarão por julgamento, um processo terrível, né? Se a pessoa aqui na Terra ela passa por ansiedade, ai meu Deus, tensão, ixi, aquele dia então, meu Deus, vai ser uma tensão terrível, né? E
Mas vamos estar aí dando fruto de justiça, caminhando na presença do Senhor, olhando para o Senhor para que Ele possa nos corrigir, porque é bom ser corrigido. Às vezes a gente está andando aí de uma forma que a gente está quase caindo dentro do abismo. E é bom quando uma pessoa puxa, a gente fala, oh, cuidado, você vai cair dentro do abismo. Né? A pessoa, oh, meu Deus, quase que eu caí, muito obrigado. Né? Ou se não fosse você puxar meu braço, eu ia cair mesmo, hein? Puxa vida. Obrigado, tá? Mas outros, vixe, outros brigam. Você não tem nada com a minha vida. Deixa a minha vida em paz. Quem é você para me corrigir? Quem é você para falar que eu estou andando errado? O orgulho, né? Aí depois a pessoa cai lá dentro do abismo e fica lá gritando, pedindo socorro. Às vezes não consegue nunca mais sair de lá. Aí que está o perigo, né? Aí o Senhor diz assim, gente, se você está irado, não peca não. Entra no teu quarto, fecha a porta, fica lá um pouco. Fica lá um momentinho até passar ira, até passar esse nervoso. Fica lá dentro do quarto trancadinho, entra lá, aproveita, chora na presença do Senhor, aproveita, faz uma oração, tá? Aqui está escrito no versículo 20, entra lá no quarto, esconde-te até que passe a ira, né? Glória a Deus, porque na hora da ira a gente pode tomar decisões precipitadas. Na hora da ira a gente pode acometer muitas barbaridades, das quais a gente possa arrepender depois. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, como que Deus não castiga? Nossa, eu já encontrei tantos versículos que falam que Deus castiga, né? O próprio Jesus falou isso, né? Então, se o próprio Deus falou que Ele castiga, quem somos nós para falar que não, né? Então, Deus sairá do seu lugar, Deus levantará do seu trono para castigar os moradores da terra. Quando a gente vê que está acontecendo coisas na terra, a gente devemos só orar para Deus dar livramento para a gente, porque quando Ele está castigando, Ele está castigando. Ele castiga sim. E às vezes a gente não compreende, mas Deus age. Por que Deus age dessa forma? Não é porque Ele é mau, para a pessoa despertar, gente, para a pessoa acordar para a vida, para a pessoa saber que tem um Deus, um dominador, né? Gente, olha, tá terrível as coisas, as pessoas não respeitam mais ninguém, não respeitam líderes, pastores, não respeitam pais, não respeitam filho. Tá, o negócio tá feio, não tem respeito pro professor. Gente do céu, que horror. Eu fui fazer um curso, né, na escola. O que eu lembro lá que foi gostoso lá foi que teve um evento e a diretora me chamou para me cantar um hino. Ai, que delícia. Isso aí ficou gravado. Maravilha. Cantei lá, fiquei toda feliz. Mas misericórdia, Pai. Que horror. Eu não sabia que estava assim as escolas, porque no meu tempo não tinha isso. Os meninos assim, os moços tudo de pé, andando para lá para cá dentro da classe. A professora não tinha domínio nenhum. Ela entrava dentro da sala, ela cumprimentava, mas ninguém ligava nada. Ninguém dava bola. E ela escrevia na lousa, enchia a lousa de trabalho. Boa noite, tchau, vou embora. E foi. Ela não falava nada porque ela não tinha domínio. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei morrendo de dó porque saía uma e entrava a outra. E quando entrou uma outra senhorinha, ela tentou
tentou falar para eles sentarem, ficarem quietos, mas ela não conseguiu. E ela não deu aula, ela ficava falando para eles, se comporte, não é assim, gente. Ai, ela passou a aula dela inteirinha falando isso, mas não adiantou nada, eu fiquei morrendo de pena. E eles continuavam andando e conversavam e jogavam papel um no outro. E não era criança, não, era marmanjos, grandão, mais de 20 anos. Ai, meu Deus, que horror. Eu não terminei o curso, eu saí de lá. Eu saí porque eu até hoje fiquei com aquilo na cabeça. Gente, o que é aquilo? Meu Deus, que falta de respeito. Por isso o Senhor Jesus disse, essa geração mais perversa e corrompida, gente, meu Deus, o que é isso, né? Então vemos aí que esse capítulo termina dizendo que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa do quê? Por causa da sua iniquidade, né? E o Senhor então fará justiça e juízo. E nós vamos fazer o quê? Vamos temer o Senhor, guardar sua palavra e agradá-lo, servi-lo de todo o nosso coração, né? E respeitar o nosso Deus, né? Amém. Tenhais um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo justo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém.